Canal Sinta-se Bem. Eu sou a Nai e hoje a gente vai falar sobre ansiedade e mais especificamente sobre como utilizar as afirmações positivas para lidar com a tua ansiedade. Ansiedade, né, é o mal do século, a gente já sabe disso, muitos jornais falam sobre isso, mas o rolê é que ela é causada justamente pela sobrecarga e o excesso de coisas que a gente precisa fazer, o excesso de cobrança associado a uma negatividade muito, muito, muito forte. Então, assim, quer dizer que pra deixar de ser ansioso eu tenho que fazer menos coisas? Talvez inicialmente sim. Mas o fato de a mente sempre nos colocar em pensamentos extremamente negativos sobre o que vai acontecer é o que nos causa ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um boicote da nossa mente em relação aos acontecimentos da nossa vida. Então, assim, como que a gente pode trabalhar com ela? Obviamente, né, simplifiquei esse conceito de ansiedade, mas com que padrão, né, com que parâmetro que eu tô falando isso? Eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha sobrecargas mecânicas no meu corpo, onde quando eu tinha muita ansiedade, a minha coluna travava, eu não conseguia mexer o pescoço, não conseguia mexer as costas inteiras, consequentemente nem os braços, enfim. Era uma coisa muito caótica mesmo. Perdia cabelo, enfim, várias coisas. Perdia peso muito rápido, engordava muito rápido. Tudo porque eu tinha uma ansiedade totalmente descontrolada. E por que isso acontecia? A minha mente ficava o tempo todo me falando coisas absurdas, sabe? Falando que as coisas iam dar errado, que as coisas não iam funcionar da forma que eu queria, que se eu não me envolvesse com aquilo, se eu não fosse lá e fizesse as coisas à força, não iria ser feito. E a nossa mente, ela usa muitas artimanhas para nos enganar, dentro do sentido de nos colocar reféns dela. Porque assim, a gente não é a mente, né? A gente, na verdade, é a consciência. A gente é aquilo que observa a mente. A mente sozinha, ela não existe. As emoções sozinhas, elas não existem. O corpo sozinho, ele não existe. O que é a vida? O que é ânima? É a consciência. É a força animadora? É a consciência. Então, percebe que, assim, a mente faz isso para nos ter reféns. E porque ela foi ensinada dessa forma, o que a gente tem que fazer é aprender a reprogramar a nossa mente para lidar com a ansiedade. É conseguir perceber a beleza sobre as coisas. E, né, pra gente não enrolar muito, eu vou direto ao assunto sobre a ferramenta, algumas das ferramentas que tu pode adotar. E essa é uma ferramenta muito positiva, não só para a ansiedade, mas para toda e qualquer coisa que tu queira alterar na tua vida, que são as afirmações. E hoje, nesse vídeo, eu vim te ensinar passo a passo de como tu pode fazer o teu próprio rolê de afirmações. Tu pode fazer a tua própria prática de afirmações. E assim, como que a gente escolhe as afirmações? Tu tem algumas formas, tá? Tu pode pesquisar na internet sobre afirmações prontas já, que sejam do teu interesse, daquilo que tu quer, por exemplo, para ansiedade, já existem algumas prontas. Eu mesma, inclusive, postei lá no meu perfil, hoje, no dia 28 de fevereiro, algumas afirmações para ajudar na ansiedade e vou postar outras. E se tu quiser alguma afirmação e não tem ideia nenhuma, me chama lá no Instagram ou comenta aqui nesse vídeo e eu jogo algumas afirmações para ti, porque elas têm um poder muito forte. Ou tu pode pegar um caderno, exatamente como esse. Revelarei, né, os meus segredos. Eu tenho um caderno e eu escrevo as minhas próprias afirmações. Então, tu pode pensar nas coisas que tu quer. E assim, o que eu vou te instruir? Jamais comece uma afirmação com desejo me livrar de, não quero. Gente, não existe isso. O universo não sabe qual é a palavra não. O universo é como a mãe de uma criança mimada. Ele só sabe dizer sim. Ele não conhece outra palavra que não seja sim. É só sim. Sim, 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 sim. Quando tu fala assim, não quero ter ansiedade, no que tu tá pensando? Tu tá pensando na calmaria e na tranquilidade de não ter ansiedade ou tu tá pensando em ansiedade? Não quero ter ansiedade. Tá pensando na ansiedade. É impossível que tu não crie mais ansiedade dessa forma. Então cuida sobre qual que vai ser a forma que tu vai escrever as tuas afirmações. Escreva os sentimentos que tu quer sentir. Escreva
ao tipo de vida que tu quer ter. Se tu, porventura, é uma pessoa ansiosa por pensamentos negativos, por exemplo, passa a escrever uma afirmação ali. Eu tenho pensamentos positivos todos os dias, em todos os momentos, para todas as situações. Poxa, amplo pra caramba, né? Abrange boa parte do teu dia. E o que tu tá focando? Positividade. Eu tenho ansiedade porque eu tenho uma sobrecarga de tarefas no meu dia e eu não consigo fazer tudo. Pode escrever vários tipos de afirmação a partir disso. Reorganizo a minha vida priorizando aquilo que mais soma na minha caminhada. O que tu pediu pro universo quando tu afirmou isso? O que tu pediu pro teu subconsciente quando tu afirmou isso? Tu pediu pra ele reorganizar a bagunça. Tu pediu pra ele colocar as coisas no lugar. Dou conta de todas as tarefas do meu dia, ainda me sobra tempo para cuidar de mim. Reafirma isso. Afirme, afirme, afirma. E tá, e que frequência que eu faço as afirmações? Todos os dias. Se possível, 2 vezes ao dia. Faz pela manhã, acordou, pega o teu caderninho de afirmação, pode deixar do lado da cama. Faz pela manhã. E por que pela manhã é tão gostoso de fazer afirmação? Por que é tão positivo fazer afirmação pela manhã? A afirmação pela manhã, ela te permite acessar um outro padrão cerebral. A gente, durante o nosso dia, a gente vai estabelecendo uma presença do eu ego, muito natural. A gente vai criando um sistema de autodefesa e o nosso subconsciente também. Quando a gente acorda, a gente tá relaxado, a gente tá tranquilo, a gente já não tá mais ansioso. Então, muitas vezes, né, eu sei que tem pessoas que acordam com ansiedade e já foi um episódio pra mim isso também, mas de manhã é quando a gente tá mais tranquilo. Acordou, faz as tuas afirmações antes do cérebro acordar, antes da ansiedade acordar. Faz as tuas afirmações, faz com fé. E como que a gente faz as afirmações de forma eficaz? Procura sentir aquela emoção. Eu sei que é difícil e no início vai ser mecânico. No início vai ser como se tu estivesse falando qualquer coisa, como se tu estivesse falando a fala de um filme. Mas depois de um tempo, isso começa a integrar dentro do teu cérebro. E por que as afirmações têm esse poder? Autossugestão e recorrência. Que é a lei do ritmo, né? As pessoas têm vários tipos de conhecimento e chamam de muitas coisas, mas basicamente é o poder da repetição. Quando a gente repete, o nosso cérebro subconsciente, ele não sabe distinguir aquilo que é uma imaginação para aquilo que é real. Então, quando tu repete, no teu subconsciente tudo vira uma saladinha de fruta. Então, ele não sabe diferenciar o que é real, o que é imaginário. Para ele tudo é igual. Automaticamente, o que o nosso subconsciente é? O nosso subconsciente basicamente é um receptor de informação e emissor de energia. Do nosso subconsciente vem a maior parte da energia dos nossos pensamentos. Então, muitas vezes, aquilo que a gente está pensando durante o nosso dia nada mais é do que a sombra de um pensamento passado. Veja, a gente não para de fato analisar com a consciência o que estamos pensando, porque quando a gente faz isso, a gente percebe que pensa um monte de bobagem. Porque nada mais é do que a sombra de um pensamento, é a sombra de um acontecimento, muitas vezes, de uma opinião que tu tomou naquele momento e passou pro teu subconsciente e aquilo ficou reproduzindo. A chave da afirmação é o quê? Jogar pro teu subconsciente aquilo que tu quer, para que quando ele receber aquilo e ele transformar aquilo e botar energia naquilo para voltar para tua mente consciente, o que acontece? A sombra do que aparece é uma sombra muito mais amigável, é uma sombra muito melhor. E aliado a isso, eu não posso deixar de falar de uma ferramenta muitíssimo eficaz para ansiedade e quase impossível para quem tem ansiedade crônica, que é a meditação. Mas ela tem um poder sobre-humano de resolver as coisas. A meditação nos faz, nos primeiros minutos dela, parece que um buraco fura o teu peito, principalmente para as pessoas ansiosas. Mas quando a gente persiste, a lei da repetição, quando a gente persiste, a meditação começa a ajudar demais na ansiedade, diminuindo muito drasticamente os nossos níveis. Tu pode começar com 5 minutos no dia e vai te ajudar muito. Voltando para as afirmações.
Escreve as tuas afirmações. Faz depois de acordar, faz antes de dormir. Pode fazer durante o teu dia, se tu quiser tirar 1 minuto para respirar, 5 minutinhos do teu dia já alia essa meditação. Bota ali 5 minutos do teu dia para fazer uma meditação e as afirmações. Tu não vai gastar mais do que 5 minutos para fazer afirmações. Então 10 minutos desse ritual tu já vai trabalhar muito, 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 muito a tua ansiedade. Eu desejo que esse vídeo tenha somado muito na tua caminhada, possa te ajudar na tua ansiedade. E eu te vejo no próximo vídeo. Vai lá nas redes sociais, faz as afirmações, pega um caderno exatamente igual a esse, faz as tuas afirmações, escreve as tuas afirmações, escreve elas, que vai dar certo. Persiste, insiste, tenha disciplina, confia em ti. Um grandíssimo beijo.